Oi, Naá, minha querida. Um minutinho, eu já te chamo aí. Maurício Laruccia, mais uma vez, meu parabéns, hein? Não, atrasado não, te mandei um recado, né? Só não pude ir na sua festa. Oi, Fátima Ribeirão Preto, minha prima, tudo bem? Vamos lá chamar. Célio Almeida, maravilha. Maurício Laruccia, grande professor de inglês, hein? Quem quiser aprender inglês, Maurício Laruccia, só ver aí na rede social. @Mauricio.Laruccia. Vamos lá, chama a nossa querida entrevistada. Já convidei a nossa entrevistada. Vamos lá. Olá, gente, boa noite. Aqui é José Augusto do programa 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com a jornalista e escritora com muita música correndo na veia, Inayá Castro. Boa noite, Inayá, tudo bom? Boa noite, querido. Tudo bem? Tô rouca, saindo de uma gripe. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Então, um Boa pouquinho mais. noite. Tá tudo bem? Obrigado por atender nosso pedido aí de mais uma vez falar um pouco da Imagina. sua trajetória profissional, né? Obrigada a você pelo convite. Antes de começarmos a falar sobre música, que eu sei que você é mais expert, tem que até estudar um pouco aqui para falar um pouco, senão com você sabe que a gente vai. Nada disso. Grande Luquinha. Fala um pouco da sua formação, por favor. Bem, eu sou jornalista, tenho 35 anos de profissão, atuei em diversas áreas. Hoje eu já trabalhei muito tempo, né, sempre em redação, alguns anos com assessoria de comunicação. Hoje eu sou editora de uma revista de odontologia. Legal. Eu sempre trabalhei muito na área de saúde, né? Então é um trabalho que eu curto bastante. Mas esse caminho na música, ele se deu mais assim por questão familiar, né? Meu pai era músico, eu cresci num lar musical, então ele era argentino e ele foi músico assim na década de 40, por aí, né? 40, 50. Então ele tocava naquelas big bands de jazz. Então foi esse ambiente que eu cresci, assim, né? Quando ele veio para o Brasil, ele já não vivia de música profissionalmente, mas a minha casa sempre foi esse ambiente, né? Muitos artistas, muitos músicos. E aí eu sempre tive essa educação musical. E tive a oportunidade, sempre gostei muito de música brasileira, Sim. e muito de grupo vocal e tal, e o que acabou a vida me levando a escrever a biografia do Quarteto em Si, que é um dos principais grupos vocais, né, brasileiros, e foi isso. Poxa, essa é uma bela experiência, né? É, Foi incrível. de um grupo que nós já tivemos oportunidade de bater papo, ainda eu na rádio, ainda, Extra Web, você esteve Uhum. lá falando sobre o Quarteto FC, você que fez a parte do livro. Eles começaram lá no Rio de Janeiro, no beco do Rato, é isso que fala? Beco das Garrafas. Elas são baianas, né? São quatro irmãs. Elas são da Bahia, mas elas começaram a carreira no Rio de Janeiro. Já estavam morando no Rio de Janeiro e cantavam desde sempre. As quatro irmãs, meio fazendo divisões de vozes instintivamente, né? E, e aí elas foram descobertas pelo Vinícius de Moraes. Né, o que acontecia muito no Rio de Janeiro nessa década de 60, né, das pessoas se reunirem em saraus e tal, e elas também tinham conhecimentos, enfim, acabaram conhecendo, e o Vinícius se apaixonou, né, pela música delas e levava elas nesses saraus, e ele e o Carlinhos Lira deram esse start assim na carreira delas, que depois caminhou sozinha até hoje. Ela foi a primeira a gravar Chico Buarque, não é isso? Se eu não me falha a memória?
Sim, a gravar, sim. Gravava. A Nara acho que já tinha cantado Pedro Pedreiro, mas a gravar foram elas. Foi a primeira música do Chico gravada, né? O Chico já estava aí começando na cena musical e, né, as pessoas conhecendo, tocando, mas gravar, outro artista gravar Chico foram elas. E você, já se enveredou para cantar? Eu gosto de cantar por mim, para mim, né? Já fiz algumas coisinhas, mas nada profissionalmente. Sempre tive a voz assim mais afinadinha, mas não tenho uma grande voz nem nada. E essa coisa da música, da divisão de vozes sempre me atraiu muito, né? Então eu sempre participei de grupos vocais, cantei em grupos menores, cantei o maior foi, eu fiz parte do coral USP, quase 2 anos, de um dos corais da USP, né, o Iaiá, mas depois eu me mudei de São Paulo, então não deu para continuar no coral, mas foi uma Mas teve experiência uma, muito bacana. mas No Sesc também. teve uma apresentação, se eu não me falha a memória, no Café Piu Piu, na Bela Vista, não teve? Como é que foi esse projeto aí? Foi um projeto, uma brincadeira, né? Você lembra? Você estava lá, né? Uma brincadeira com um amigo, meu irmão estava me acompanhando, né, na época, mas foi uma apresentação só. Não, não quis continuar? Não. Como é que você vê a música? Você falou, seu pai tocava nas Big Bang nos anos 40, aí você cresceu ali escutando tudo aquilo, e antigamente eram as Big Bang mesmo, né? Aí foram Uhum. evoluindo, evoluindo. Como é que você vê a música? Também vamos falar do feminino, depois a gente fala um pouco do masculino. As grandes vozes do passado, quem que está vindo de novo que você fala, nossa, isso me remete ao passado? Por que eu te pergunto isso? Alguém postou uns tempo atrás, alguns anos atrás, e dizendo assim, que é mais do nosso tempo assim. Pô, quem escutou, escutou. Quem escutou, escutou. E logo depois Caetano falou, não, não, não é bem assim não. Temos que ter o respeito do momento. Então, quem que você analisa lá de trás até os dias de hoje? Do feminino. Então, feminino? É. Vamos do feminino. Eu tenho um pensamento bem parecido com o Caetano nesse sentido de sempre ouvir o novo, sabe? Eu não sou muito saudosista ou não tenho uma postura muito assim inconformada, aquilo lá não volta mais. Eu acho que nada volta. Todo mundo que se destaca no cenário musical tem o seu momento e se destaca é porque é diferente. Então não vai ter outra Elis, não vai ter outra Anitta, não vai ter outra. Então, sabe, você está comparando uma com a outra? Sim, no sentido de daquela explosão, né, do sucesso e tal. Então, são propostas diferentes, então não são comparáveis, né? Eu nem acho que em termos de arte a gente possa comparar. Como você me falou, o feminino, eu vou citar a própria Gal, querida, né, que nos deixou recentemente, que era uma pessoa que tinha esse passeio pelo novo também, né? Ela gravou também com Marília Mendonça e estava trazendo algumas pessoas agora, antes dela partir, né, gravando com gente nova, e gente que está ela abrindo essas portas, né? Eu acho que o Legal. Caetano faz isso muito bem também, o Gil, que não é ficar ali vivendo daquele. Não que não valha, né, a música que eles fizeram no passado, mas eu acho que eles se mantêm muito melhor, assim, abrindo esse espaço e conversando com o novo, né? Porque eles são músicos populares. E a Sim. música popular é a música do povo naquele momento, né? No momento que a gente está vivendo. Então não tem uma música que foi melhor ou foi. Depende do que você está. De que quesito você está falando. Vamos falar sobre arranjos elaborados. A gente não pode comparar um Tom Jobim Sim. com, de repente, alguém que tem hoje em dia em termos de arranjo, você tem coisas assim mais simples, mas que são bacanas igual, entendeu? Que agradam o público igual, né? Entendi. De lá para cá você destaca, lógico, são várias, mas você destaca o trabalho da Gal Costa que faz esse interface entre o
o antigo modo de dizer, né? Os anos 70, Na 80. época que ela surgiu, mas são tantas, né? A gente tem isso porque a gente falou dessa coisa de caminhar junto com o que é novo, né? Eu acho que a Gal sempre se manteve nisso, conversando com esse novo, né? Mas existem, não dá nem para citar, mas assim, das minhas cantoras Sim. maravilhosas, quem são minhas cantoras maravilhosas? Rosa Passos, Liz Rosa, Vanessa Moreno, né, para citar alguém que considerado novo, se a gente for comparar aí com Gal, com Elis, com Rosa Passos, né? Tem muita gente boa nova, mas eu tenho cantoras assim, eu gosto muito de Fátima Guedes, adoro Fátima Guedes, Leila entendeu? Pinheiro. Então, Leila Pinheiro, então são incontáveis aí, né? Você falou de várias pessoas. Antigamente, a gente não tinha. Antes, pessoal, quero mandar um grande abraço para o Paulo Veloso, meu amigo palmeirense, mais um amigo, Maurício Larucha, outro palmeirense, minha amiga Baeta, da Baixada Santista, muito obrigado por estar aqui. Você que está chegando aqui agora, eu, José Augusto, hoje estou entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas a jornalista e escritora Inaya Castro. Inaya, continuar no feminino. Você falou várias pessoas. Antigamente a gente não tinha a internet. A gente sabe que tantas pessoas estão chegando, show para tudo quanto é lado, e hoje a gente tem internet, e às vezes teve show da Ivete, sábado, domingo. Mas aonde? Então, e olha que eu sou um cara antenado. E aí gente, são gente, estão aí, né? Começamos lá atrás com Maísa, Nana, Elis, Gal, Betânia, e aí você veio vindo até chegar aqui, mas hoje tem a Ana Carolina, tem a Aidá, tem várias. Essa, de lá para cá, tá no mesmo nível? Ou que eu estou sendo muito rude nas palavras? Eu acho que você está sendo rude. Depende do que você chama de mesmo nível. A gente não pode desmerecer ninguém. Eram momentos diferentes. Eu acho que até a própria comunicação, a própria divulgação, o consumo de música hoje é diferente, né? Antigamente você gostava de o artista, ele tinha rádio, né, para aparecer, depois a TV, e de uma forma muito limitada, né? Porque a gente lidava com canais fechados, então você tinha aquele grupinho que era o que aparecia. Então, quem tinha acesso a o que era a grande mídia, antigamente ia consumir mais isso. E às vezes a gente comprava um disco inteiro por causa de uma música que era a música de trabalho, que tocava na rádio, ou a música que tocava na novela. E às vezes você comprava um disco inteiro e podia ter uma grata surpresa com um disco maravilhoso inteiro, como às vezes podia ser mesmo daquele artista que você gosta, que não tinha outras coisas ali. Mas essa coisa de consumir um disco inteiro acabava se divulgando. Hoje, a coisa acontece de forma diferente. Os artistas trabalham cada música com uma estratégia de marketing e tal, né? Então, eu não jamais iria dizer está no mesmo nível. Depende do que a gente está falando. Eu vejo muitas críticas, né, aos novos ritmos, às vezes críticas até muito caretas, eu digo assim, sabe? Porque, como se disse assim, o que eu gostava, o que eu ouvia era o que era bom. Não, isso era o bom daquela época, era o bom da sua juventude, que é uma época que marca muito. Deixa eu até mandar um beijo pro Luciano, meu amigo, que eu vi que entrou aí. Azeite, beijão. Letícia também. Obrigada. Então, eu acredito assim, o popular, ele sempre ele sempre passa por momentos de disrupção. Então, o samba foi um momento de disrupção, ele foi criticado, ele era uma música considerada de um nível baixo, né? E o samba conquistou o Brasil. A bossa nova, quando chegou trazendo uma nova proposta muito diferente do que tinham os grandes cantores que cantavam com aquela voz impostada. Então, teve muita gente que torceu o nariz. E conquistou o seu espaço e levou a música do Brasil para o mundo, né? Sim. Então, se hoje o mundo ouve, ou até tem portas abertas para sons completamente diferentes da bossa nova, foi porque lá atrás, quer dizer, sim, se construiu aquela imagem de que o Brasil tem música boa, tem ritmo bom. E a gente continua tendo.
Continua tendo bom ritmo com o hip hop, com o funk, com a música do Brasil sempre vai mexer com a emoção das pessoas. O axé, né? Então, eu acredito que a nossa música, em termos assim de Brasil, se a gente for falar midiaticamente, hoje está chegando em lugares que antes não chegava. Por exemplo, a Anitta num VMA, agora recebendo o outro prêmio lá nos Estados Unidos, né? Então, é a música do Brasil, chegando e sendo respeitada, e tem essa brasilidade nessa música, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Marisa Hort, e aí ela falou para mim, José Augusto, hoje tudo é MPB. Antigamente se separava, né? MPB, como você mesmo falou, até teve agora, passou aqui sobre a música negra que começou, que dia 20 foi o Dia da Consciência Negra, passou uma reportagem muito interessante, na Zona Sul, veio crescendo, na Zona Norte, tá? Pô, tudo hoje é música popular brasileira. Antigamente tinha essa diferenciação, como você mesmo falou, o samba e o MPB, né? Que era o Jubinha, o Nova e tal, e o resto era... E, na verdade, você encaixotava um pouco a MPB dentro da bossa nova das variações que vieram a partir dali. E eu acho que isso acaba sendo uma coisa elitista, porque existe a música popular. Michael Jackson foi música popular americana. Se você for pegar na raiz do termo, é a música do povo, é o que as pessoas gostam de ouvir, é o que é popular, é o que enche estádio, né? Então, como é que você pode dizer que a Ivete não é MPB, né? Mas aí você coloca assim, você pega a Ivete e sei lá, Rosa Passos, que até já gravaram juntas e são amigas. A Rosa Passos não vai fazer um show para lotar o Maracanã, porque é outra proposta, mas não quer dizer que ela até é menos, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito de rotular ou de nivelar. Acho que é legal ouvir tudo. E eu acho muito importante esse lugar da música popular, e você realmente dar espaço para isso, para dizer assim, então, o que é que esse povo está dizendo através da música? Então, a música brasileira, em épocas de uma conturbação política muito maior até do que a gente está vivendo hoje, a música brasileira falou sobre o que tinha que ser falado. Era um canal de comunicação, de protesto, houve a música. Hoje, o hip hop, o funk, o samba, o pagode, ele fala também de uma realidade de um Brasil que não está morando na varanda gourmet, que mora nas comunidades, que sofre preconceito, que sofre exclusão social, e isso está na música deles, e é preciso que o Brasil conheça o Brasil, sabe? A Anitta mesmo falou numa entrevista dela que não faria o menor sentido ela, para agradar ou para ser aceita, cantar o Barquinho, o Sorriso e a Flor. Não é isso que ela via da janela dela quando ela morava em Honório Gurgel, né? Então, a gente tem que olhar para isso e falar o que essas pessoas estão falando, do que eles estão falando, é a realidade que eles vivem, e isso tem que ser respeitado e tem que ser assimilado, né, para quem não vive aquela realidade, e não ficar assistindo como se fosse uma vitrine, um filme que não faz parte da gente, né? E do lado acho que a música sempre vai ter esse papel. E do lado dos homens, tínhamos lá atrás Tuquinho, Vinícius, ainda está aí, Logodes, diversos, Milton. Né? Milton. Diversos. Eu acho que, assim, essa geração de 60, 70, né, que surgiu nessa época, o que fez mais sucesso nessa época, e o que estão vivos continuam com esse respeito, né? Tá aí o Milton, que acabou de encerrar a carreira dele de uma forma bacana, né, no palco, tem a sua idade, tem suas limitações, encerrou a carreira respeitadíssimo, super reverenciado, né? Então é muito legal ver essas pessoas aí ainda lotando show, Chico Buarque, Caetano, Gil, que já estão com idade e continuam aí. O Chico também é um cara super atual, ele também bota o hip hop
na música dele, ele procura, dentro daquela qualidade musical e de letra e de arranjo que ele sempre teve, conversar com o novo também, né? Então, esses caras sempre foram, falando de conjunto, de grupo vocal, eu sempre fui muito fã do MPB4, muito fã do Boca Livre, como grupos, para mim, eram... Mas hoje em dia você tem Ordinários, você tem, sabe? Então, assim, tem muita gente fazendo muita coisa legal. E o que eu fico, assim, um pouco chateada, às vezes eu vejo muita crítica, né? Tipo, eu não gosto isso, eu acho que fulano, ou enfim, baixou o nível. Cara, hoje a gente pode ouvir o que a gente quiser, onde quiser. Você tem 1000 plataformas, 1000 não, mas tem inúmeras plataformas de música, você não precisa ficar ouvindo aquilo que você não gosta para ficar criticando. Ouve o que você gosta. Hoje em dia as plataformas, a internet possibilita a gente ir lá pegar um Lupicínio Rodrigues e ouvir. Vai lá e ouve, seja feliz ouvindo, não precisa criticar o novo, entendeu? Ou exigir que o novo tenha a obrigação de substituir aquele lugar. Não, é um universo infinito aí, né? Se antes você cabia, a arte ou o trabalho de um artista, se antes cabia numa bolacha com 12 faixas, hoje ele pode lançar uma música por dia, tá muito melhor. Sim, Num universo infinito aí de espaço, né? Tá certo. Enquanto você toma a sua aguinha, deixa eu mandar um abraço para o meu novo apoiador, a Bresser 7. Vou tomar mesmo. O nosso novo apoiador. Mandar um grande abraço para o que massa! Rodrigo Bresser Pereira e a Patrícia Magaldi. A Bresser 7 é uma gestora independente de fundos, com foco no mercado de ações do mercado de ações brasileiro. É uma empresa que administra fundos de ações e multimercado. Maiores informações, você que está com dinheiro aí, que quer tirar da poupança, www.bresser7.com.br. Pode falar com o Rodrigo Bresser Pereira, que é o nosso novo apoiador. Tem vários apoiadores aqui, mas preciso a cada 20 minutos tem que falar. Mr. Austin. Senão já viu. A produtora daqui, a Sheila, está mandando aqui o recado. Mr. Austin, obrigado, Marcelo, pela força aí. Ele também deve mandar um convite para você, de você mais uma pessoa, ir almoçar lá no Mr. Austin, na Moca. Churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano. Rua Doutor João Batista Lacerda, 757, Moca. Pode ir lá, colocar Mr. Austin, tá bom? Maravilha. Já a gente vai falando dos nossos apoiadores. Né? Antigamente, os artistas, um jogador de futebol, o músico, eles levantavam uma certa bandeira e eram mais respeitados. Hoje, a pessoa, quando levanta uma bandeira, fala, pô, eu sou fã desse cara, agora ele fala uma coisa, agora está fazendo outra, vai lá e laca, ele deixa de seguir, e acho que ele não sabe separar o joio do trigo. Se pronunciar, levantar uma bandeira, às vezes não vem com a intenção que você traçou com o empresário, com o seu produtor, olha, eu vou falar sobre isso aqui. Não, vamos lá, acho interessante. Só que quem é seu fã de muitos anos, às vezes não vê com o mesmo carinho. Não é estranho isso? Você não saber se o fã não separar o joio do trigo? Olha, eu não sei se é um comportamento do brasileiro, mas eu acho que com mais exagero do brasileiro, né? O brasileiro é um povo idólatra, assim, ele tem essa necessidade da idolatria e às vezes de enxergar o ídolo, né, como se fosse um ser acima do bem e do mal. Eu acho que a internet trouxe a facilidade de mostrar que artista é gente, igual todo mundo, passível de erros e acertos. Enquanto gestão de carreira, eu acredito que os artistas agora têm que enxergar e entender, procurar entender a internet e essa velocidade de resposta do público. Porque antigamente, quando a gente não tinha esse canal tão aberto, né, essa coisa tão junta, né, do artista, e o artista ficava meio que num pedestal mesmo, né, assim, numa coisa inatingível, ele podia trabalhar a imagem da persona, né, que eles no palco são personagens, assim, faz parte disso, né?
A Gal mesmo era uma pessoa completamente diferente no palco do que na vida real, assim, ela até era uma pessoa tímida, né, e no palco ela tinha aquela explosão, enfim. Então, eu acredito que hoje o artista tem que tomar muito cuidado, porque assim como ele pode ser rapidamente adorado, ele também pode ser rapidamente cancelado, né? Então, eu acho isso para... Hã? Desculpa te cortar, posso dar um exemplo? Olha, Claro. um cara que eu sou fã, e você sabe quem é. Ele fez uma música e logo depois ele, teoricamente, vamos dizer que não é que ele virou bandeira, mas ele recebeu um convite. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão no poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Ou gente estúpida. Nosso grande e carinhoso amigo, que também agora acabou de fazer um trabalho novo, porque as escolas vocais já não estavam como antigamente, ele gritou muito, agora ele fez um trabalho novo. Em suma, ele fez essa música e logo depois ele assumiu a Secretaria da Cultura do Estado da Bahia e depois foi ser ministro. Sabe, se ele faz uma música, sabe o que tem lá dentro? E eu escutei, pô, porque eu comentei agora pouco tempo atrás. Pô, ele fez isso e depois não gosto mais. Porque hoje a informação é muito rápida, né? Não é estranho uma pessoa faz uma música, depois ele aceita uma coisa que ele sabe que não vai conseguir fazer muita coisa? Talvez ele tenha entrado com a ideia de mudar. Tudo é possível mudar, né? É que ele precisou estar ali dentro para ver que o sistema é muito maior. Mas eu fico pensando nessa característica que as pessoas têm de criticar. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas parece que elas vão se sentir ou opinativas ou com um lugar, eu não gosto muito, ficou um pouco isso, mas assim, um lugar de fala, né? Sobre algumas coisas, criticando, como se o criticar parece que você está tendo um posicionamento coerente, ou você precisa... Cara, você não tem que ter uma opinião formada sobre tudo, entendeu? E claro que separar, enquanto for possível, a obra do ser humano. Ele é um artista e ele aceitou um convite para ser um ministro da cultura. Seria um contrassenso se ele... E no caso do Gil, nem tanto, acredito, porque antes de ser artista, ele era um administrador, trabalhava com administração de empresas, né? Ele estava no meio corporativo, mas vamos supor assim que, então o Gil aceitou o Ministério da Saúde, ou aceitou o Ministério da Fazenda, da Economia, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ele é um artista, então ele entendia do meio dele. Claro que ele chegou lá e foi um desafio, assim como foi para o Pelé, né? Então, assim, a gente não pode julgar nem deixar de consumir a música do Gil por causa disso, assim, se fosse, né? Então eu acho isso sempre muito extremado, o que se espera de um artista. Tá travando. Profissional que não deu certo, ou num projeto que não caminhou do jeito que você esperava. Eu acho que isso não manchou a reputação dele, sabe, como artista, como pessoa. Então, acho um pouco... E isso é um pouco chato desse momento que a gente vive, porque essa proximidade que traz faz as pessoas acharem que elas precisam dar opinião naquilo que não foi chamado, entendeu? Na vida pessoal de um artista. Mas ele expôs. O artista é uma pessoa pública, né? Se eu sair daqui para ir ao supermercado, não vai ser uma notícia. Se a Shakira sair da casa dela para ir ali no supermercado, vai ser uma notícia, entendeu? Então, a pessoa que é pública, qualquer coisa dela fica mais exposta. Então, isso que eu acho que os artistas tinham que ter essa atenção hoje, para não desmerecer, né, o movimento das redes sociais, nem ficar reclamando, porque antes acabou, antes não volta mais, ou agora é assim que funciona. Então, ter sempre muito mais cuidado com o que vai falar, porque pode ser adorado
e a gente vê por aí gente que com a mesma atitude foi adorada e outros com a mesma atitude foi cancelado. Então a gente não tem como saber o que a opinião pública, como é que a opinião pública vai ser, vai lidar com aquilo, né? Com aquela atitude daquela pessoa, não tem uma fórmula. Então, talvez hoje a gente viva uma censura maior do que antes, né? Porque você tem essa censura popular, né? Você tocou num ponto interessante. Às vezes tem alguém toma uma postura e que pode ser ruim ou boa, né? Tem um amigo meu, cantor de samba, dizem aí as más línguas que ele fez mais sucesso quando preso do que solto. E as músicas dele, quando preso, eram mais tocadas de quando ele por aí dando volta. Veja. Sim. Então eu achei que o fato, o fã é tão fã que o fato que levou ele a ser encarcerado não estava nem aí. Não estava nem aí. Então, assim, se a pessoa é uma pessoa. Se a pessoa é uma pessoa querida, as pessoas vão ser condescendentes, vão passar pano. Aí, de repente. Então, assim, são movimentos muito imprevisíveis, né, hoje em dia. Então, acho que o artista de música, ele tem que estar focado em fazer uma boa música, em dar o recado dele, sabe? Os que são mais recatados, assim, com a vida pessoal, às vezes são pessoas até que nem se expõem publicamente, não vai para uma balada, não vai estar não vai ficar ali dando mole onde... Hoje em dia não é nem a imprensa somos nós. Todo mundo tem um celular na mão. Se você é um artista e você senta numa cantina em São Paulo para comer uma massa, vai ter alguém ali te filmando, entendeu? Então, às vezes, você mesmo não quer expor a sua vida, mas vem. Cada vez que acontece alguma coisa com o artista ou com qualquer fato, a gente sempre tem as pessoas com as opiniões mais esdrúxulas e aquilo daqui a pouco vira uma verdade. Deve ser muito chato para o artista. Então, assim, primeiro, o artista, se ele ficar se preocupando em agradar todo mundo, ele não vai conseguir. E, às vezes, o desagradar dá mais mídia para ele do que agradar, entendeu? Tem artistas que apostam na questão de ser uma personalidade polêmica. E é isso que vai levar a pessoa... Isso pode ser uma estratégia, entendeu? Se ele... Falar em si, o artista polêmico, eu vou dar três situações que eu falei, vou colocar aqui porque eu acho interessante, porque isso é dos anos 60 e veio chegando até nós, até mais para cá. Chico. Alô, não, desculpa. Chico. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente batendo lá fora do portão e que aflição. Vai a música, chame o ladrão, chame o ladrão. Rapaz, forte. Lá atrás, na época da repressão, foi peitudo, né? Depois, ou antes, não sei se foi depois ou antes, Elis Regina. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Para variar, estamos em guerra. Parece que precisa de uma coisa atual, né? Estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, está cada vez mais down do resto do site. Está cada vez mais down no resto do site. É uma letra da Rita Lee, né? Que a Elis gravou. E ela foi porque ela tinha a voz muito forte, quer dizer, lá teve aquela censura, mas essa música bem atual. E aí, a nossa Gal Costa, Brasil, mostra sua cara, quero ver quem fala. Bem atual, até mais que as outras duas, embora também as outras duas falem bem. Quer dizer, falar com a música, com o seu trabalho, é o que eu falo, se não a gente não souber separar o joio do trigo e falar coisas sérias, a gente fica nessa coisa de querer sempre estar falando, nossa, eles estão falando uma coisa legal, mas tem que tomar muito cuidado. Não tem que tomar cuidado. O cuidado é o seguinte, você não pode ofender ninguém, mas você está pedindo você está dando uma informação que às vezes não chega nem para você. Sim, sim. Então, a música sempre vai ter esse papel, né, de dar um recado social, de dar um recado político. Tem artistas que vão escolher esse caminho de posicionamento, esses são artistas que sempre se posicionaram. E aí, quando você fala, isso é super atual, é igual a música do Chico, do Saltimbancos, que ele fala, a música lá do Barão. Não sou eu quem repete essa história, a história que adora uma repetição. A história sempre se repete, entendeu? E vai ter gente falando,
e com essas situações, com samba, com rock, com funk, e se você quiser ouvir, e como pode ter uma música só de entretenimento, de romântica, quer dizer, a arte é igual Deus, entendeu? Não dá para você ficar encaixotando. Ai, tem que ser assim, se não for assim, não é arte. Sim, sim. Você Né? falou do Chico, eu lembrei de uma história que, falando de uma música dele com um novo, e chegou estava no camarim do show do Diogo Nogueira, e o Diogo Nogueira batendo um papo ali e falou, ô Diogo, vem cá, eu escutei na Rádio Dourado que você já tinha mandado a fabricar, não, acho que fabricar os seus CDs, já estava tudo certinho, tudo bonitinho, faltava a gravadora só mandar distribuir. Que o Chico te ligou e falou, ô menino, uma música minha aqui que é para dar pancada na mente do ser humano. Pode gravar, ele teve que voltar tudo atrás. E o Diogo falou, tive que fazer. Não vou atender o Chico Buarque. Ninguém ousa, né? Aí eu vejo Nana Caymmi, tem muita gente já meio que não quer mais, né? A gente que é daquela época falou, pô, Nana Caymmi fez um trabalho maravilhoso aí em 19, em homenagem a Tito Maggi. Pediu permissão a ele de fazer músicas dele. Ela fez um CD maravilhoso. Só que, infelizmente, em março, quando ela lançou, ele já não estava mais entre nós. Tito Maggi, um cara, pessoa maravilhosa. E ela fala, olha, eu vou enaltecer quem eu vi sempre desde pequena. Não dá para eu mandar minha filha assistir o show de um pagodeiro. Eu falei, gente, não precisa desse linguajar. Acho que o mercado é feito para todos. Obviamente que antigamente só tinha dois, três estilos de música. E agora tem muito mais. Não é isso? Uhum. Ou era o que aparecia, né? Estilos de música sempre teve um monte. E você vê que, por exemplo, o funk, ele talvez não é que sempre existiu, mas esse movimento, o rap, né? O hip hop, ele existe há muito tempo. Mas aí alguns artistas conseguiram romper aí essa barreira, né, preconceituosa, e aí as redes sociais ajudam muito, porque cada um pode ter o seu canal, entendeu? Então o povo pode escolher aquilo que eles querem ouvir, e não ter que ouvir só a cabeça de um diretor de programação de rádio ou um diretor musical entenda que ele tenha que ouvir, né? Então aí você fala, ai, como é que isso faz tanto sucesso hoje e antigamente? Então, será que era isso que as pessoas queriam ouvir? Era o que era meio que imposto e que, claro, agradecemos, né? Temos aí grandes artistas, né? Mas quantos outros grandes podem ter perdido oportunidade? E aí entra uma série de questões, aí entram questões comerciais, questões políticas, questões pessoais, né? Então, eu não sou uma pessoa reclamona. Eu acho que as pessoas que vivem assim, muito saudosistas, acabam reclamando que os seus artistas não têm espaço. Por que põe fulano? Não? Cara, não tem como ter espaço para todo mundo. Uma trilha sonora de novela tem um número limitado de canções, entendeu? E vai juntar, para você, por exemplo, fazer parte da trilha sonora de uma novela, vai juntar o tema, a música que fale sobre aquele artista, a relação que esse artista tem com as pessoas para também mostrar o trabalho. Existem questões comerciais, isso cai no gosto do povo, porque no fim do dia você tem que botar uma música ali que vai fazer as pessoas consumirem aquilo. Hoje em dia não tem mais aquela coisa da, vou comprar o disco da novela, né? Até sai, que era uma coisa muito legal. Que às vezes você tinha num disco várias músicas bacanas se aquela trilha sonora era uma trilha bem escolhida, tal, né? Então, assim, eu entendo essa fala da Nana, eu acho que a gente tem que ser condescendente também com essas pessoas, tão mais velhas, né? Vieram ali de um modelo de arte que tinha essa coisa de botar eles ali no patamar. Eles eram um pouco mais... Era uma redoma, né, de proteção. Eu lembro de uma entrevista do Chico, só que ele morrendo de dar risada, de se ver criticado, né? Era um lugar que ele
nunca tinha experimentado. Alguém falar assim, mas que esse velho ainda tá aí fazendo música? Quer dizer, é uma opinião, entendeu? Então, assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, acho que qualquer artista, qualquer profissional que tiver uma pretensão, né, ou ficar aí rebatendo qualquer crítica, toca em frente, vai ter que saber trabalhar com isso, não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Agora, obviamente, que dentro dessas críticas, você pode fazer uma crítica construtiva, fulano já fez um trabalho que comparar com outro trabalho anterior, ou então, não, eu não gosto muito desse estilo e pronto, você não precisa ser um hater, né? Que a internet trouxe a figura do hater também, que acaba chincalhando, daqui a pouco ofende a vida pessoal, já ofende filho. Daí não, né? Bom, são 9 horas e 40 minutos. Você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto e hoje entrevistando aqui dentro do arroba 10 perguntas a jornalista e escritora Inaya Castro. Já quero aproveitar, mandar um grande abraço aqui para a nossa amiga Daniela, do Olhar Social. Faz um belo trabalho também, junto com o terceiro setor. Podem colocar lá, arroba Olhar Social, ela faz um trabalho maravilhoso com as empresas. Ela coloca na cabeça do empresário, não pague tudo os seus impostos, pague metade, pega a metade desse imposto e invista no terceiro setor. Isso é um belo de um trabalho. Muito obrigado, Daniela, ela está sempre comigo aqui. Meu grande amigo do Wilton, da WJR Creative. Wilton, eu sempre falo de você, você é uma pessoa maravilhosa que me ajuda, fez aqui o meu banner, mas eu tenho que enaltecer uma pessoa muito importante. E o banner aqui, quem fez foi o Wilton. Mas quem desenvolveu 10 perguntas é uma pessoa muito importante na vida da Inaya e que é um grande amigo meu, que eu fiquei de fazer um churrasco para ele, mas a mãe não está deixando, não sei o porquê, que é o João. João, um beijo para você, muito obrigado. Isso aqui deve ser você. Tá certo? João, mandar um grande beijo também para minha amiga que acabou de entrar, Roberta Arruda. Não é minha prima, mas tá tudo certo. Da RR Petisco. Se você quiser comer um petisco maravilhoso, pratos maravilhosos, pode entrar lá, arroba RR Petiscos. Tá certo? Tem mais aqui? Como é que é? Tá, beleza. Ela pediu para mandar um abraço para outra amiga nossa em comum. O chamado do coração, uma jornada em busca de respostas e sentido para a vida. Eliana Garcia. Lili, Garcia. Beijo para você. Tá aqui. Já li umas 2 vezes, mas sempre gosto aqui, tá? Poder enaltecer as pessoas que fazem um bom trabalho. Você que, que já fez o seu livro, quiser fazer um outro, pode mandar por 10 perguntas que a gente com certeza vai apresentar logo aqui. Logo mais. Tem projetos. Eu vou perguntar, peraí. Cachaça Mineira Tio Bento, meu grande amigo Marcelo. Obrigado, Marcelo. Essa aqui eu vou mandar para a Inaya. Logo, logo estaremos juntos, vamos dar para a Inaya, que eu sei que ela gosta. Um golinho ela gosta. Tá certo? Marcelo, muito obrigado mais uma vez. E um grande apoiador desde o início do nosso programa, o Martinho e a Renata da Milagres e Senso Litúrgicos. Obrigado aqui também, está aqui o kitzinho, vem com incensário, vem com carvãozinho, você tem as essências, a essência de Nossa Senhora Aparecida, inclusive um dos principais clientes é o Vaticano. O Papa veio aqui, ele desenvolveu esse incenso da Nossa Senhora Aparecida. Depois, quando o Papa voltou para a Itália, uma das pessoas lá da comissão lá do Vaticano ligou para Nossa Senhora Aparecida, para a pessoa da igreja que Nossa Senhora Aparecida, lá em Nossa Senhora Aparecida, e perguntou: vem cá, aquele incenso lá de quem é? É de uma empresa que é assim, então eu quero contato. De lá a empresa dele cresceu. Um simples detalhe, mas ele foi buscar. Tá certo? Luísa, da Rua Santa Branca, tudo bem com você, Lu? Beijo para você. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Quem é aquela cantora, uma lá de trás, uma atual, que você fala, nossa, hoje eu estou daquele jeito, eu preciso escutar essa música, porque me relaxa, me liberta desse pensamento que hoje eu estou muito estressante. Liga para mim. Olha, eu tenho umas manias, né? Que às vezes eu cismo com um artista e eu fico ouvindo esse artista repetidamente. Cássia. Então, eu ouço tudo, mas
Já faz muito tempo que eu não fico nisso, assim, eu tenho que pôr uma música, sei lá, para ser a trilha sonora de algum momento que eu tô vivendo. Eu vou meio que na contramão, né? Porque a gente, quando é mais novo, você tá na fossa, aí você quer ouvir música de fossa. Então eu não fico ouvindo música pra me afundar, não, sabe? Eu tenho, assim, tomado até um certo cuidado com a mensagem mesmo que as músicas passam. Então, às vezes tem música que você fala, nossa, que sentimental, mas eu não fico muito ali. Se tá falando de uma coisa triste, ou se tá falando de traição, ou se tá falando de, né? Mas vamos colocar assim, eu gosto de ter uma trilha sonora, de ficar tocando as coisas que eu gosto de cantar, de ouvir. Eu tenho procurado ouvir coisas mais alegres, mas artistas que são frequentes assim no meu repertório, né? Elis, sempre, né? Rosa Passos, Rita Lee. Você está falando de mulheres, né? Falar as mulheres primeiro, Gal, e aí Liz Rosa, que é uma garota que não é tão conhecida aqui no Brasil, né? E é uma grande cantora que eu conheci através da Rosa Passos, grande cantora. Então, assim, sempre que tem alguma coisa dela, eu procuro ouvir. Acho que ela tem 2 discos só, que eu saiba, né? Mas Sim. sempre procuro ouvir. Quem mais? Eu gosto de tanta gente. Gosto de Cássia Eller, e gosto de Anitta, e gosto de Ludmilla, e amo Glória Groove. Então, são artistas que eu ouço, assim, sabe? Vejo. Eu gosto muito. Eu acho que essas meninas, elas trazem uma coisa do show business, assim, dessa coisa mais pirotécnica, sabe? Da produção. Então, eu acho isso muito legal. E acho legal que estejam tendo esse espaço, porque é mais gente que está empregada nesse meio, sabe? Elas empregam muitas pessoas. Atrás de uma Anitta, atrás de uma Ludmilla, de uma Glória Groove, tem iluminador, tem sonoplasta, tem hold, tem produção, tem bailarina, tem um monte de gente com trabalho, né? Mas, assim, em termos musicais é isso. Eu tenho tido essa ecleticidade, assim, sabe? Nana, né? Maria Rita. Então, assim, às vezes eu tenho essa coisa assim, eu penso no artista, aí eu fico lá quase uma semana ouvindo só aquele artista, sabe? Tem essa mania. E dos homens, assim, eu acho que o que eu mais ouço é Paulinho Mosca. Eu ouço muito Paulinho Mosca. Eu ponho direto, assim, sabe? Hoje, eu gosto de tudo que ele escreve, conversa muito comigo, assim, sabe? Eu acho ele um poeta incrível. Então, mas, claro, Chico, Caetano, esses são sempre, né? Sim. Mas. E nem posso dizer que o Paulinho Mosca é um cara novo. Não é, né? É novo comparado com Tom, né? Com Chico. Mas tem sempre aí uma galera que. Eu gosto de ouvir Zeca Pagodinho, gosto de ouvir, sabe? Gosto de ouvir Arlindo Cruz, eu gosto de ouvir um monte de coisa. Sim. Por exemplo, Simone Santana, beijo pra você, muito obrigado, viu? Baixada Santista chegando aí na área. Você tem um filho jovem, e você veio lá de trás com, né, família e tudo mais. Quando você vê hoje o gosto dos filhos, do seu filho, ou daqueles que chegam em casa, vamos escutar tal, você fala, gostei, é diferente, mas tem isso, ou você falou, não, tá tudo certo, esse é o momento. Não tem. Inclusive, isso era uma coisa que eu queria, assim, sempre quis romper com isso, sabe? Eu achava muito chato essa conversa de adulto que fica criticando o gosto musical de jovem, porque eu, quando tive o meu gosto musical de jovem, que ouvia isso de adulto, falava, ai, que chato. Então, meu filho, ele troca muito comigo, ele sabe, né? Ele cresce, assim como eu cresci, ele também cresceu num lar musical. Então, eu apresentei para ele a minha amiga Cássia, que amiga de infância, tá falando, mudou o meu repertório da minha época. A minha época é hoje, viu? Então, assim, redundante, essa aí é mais atualizada que qualquer um. Então, assim, ele me apresenta muitas coisas que eu falo, nossa, que legal. Por exemplo, Ariana Grande, que eu falo, cara, que potência de voz tem essa garota. Eu acho muito legal, sabe, Ariana Grande. E ele que me apresentou.
Ele agora eu dei de presente para ele de Natal e assisti o show do Harry Styles, que era da banda One Direction. Eu adoraria ir junto, só que eu não tinha verba para 2 ingressos. Então, assim, eu fui com ele ver o show da Anitta na virada cultural. E então, assim, a gente troca muito. Ele vem, como ele sabe que eu gosto de música e que eu não tenho um olhar, como é que fala? Preconceituoso, assim, ele sempre vem me mostrar e eu acho legal. Você sabe que música que eu não gosto? Eu não gosto, assim, pro meu ouvido, música, assim, muito barulhenta. Ou, por exemplo, eu sei que tem muita coisa boa do hard rock ou assim, de metal, né, de metaleira, mas eu não consigo ouvir muito. Mas é uma sensibilidade, é som, é barulho, sabe? Mas, por exemplo, nem tipo, música que eu gosto, eu não gosto de ouvir alto. Então eu tenho um problema assim com ruído. Então eu gosto de ouvir música que eu consiga, ou que a letra me fale alguma coisa, ou se tiver num idioma que eu não entenda tanto a letra, que o ritmo, que a harmonia mexa comigo, sabe? É igual artes plásticas. Ai, que estilo você gosta? Não sei, eu gosto de olhar um quadro e falar, nossa, que legal. Legal o quê? Não sei. Legal o equilíbrio de cores, legal a forma. Ah, mas o surrealismo não tem forma. Mas eu gosto igual, entendeu? Agora tem quadro que eu olho e falo, ah, legal. Não teria na minha parede. Não me fala nada, entendeu? Então, assim, não tenho. Acho arrogante, assim, a gente julgar como bom ou ruim alguma coisa que seja o nosso gosto pessoal, né? Procuro ter um gosto aberto. Você comentou sobre que a música brasileira vai para o mundo, e eu não lembro o nome da moça, infelizmente. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembro o nome. Você já comentou o nome dela aqui. Pô, da Anitta aqui, tá tudo certo, ganhou de novo mais 2 prêmios lá. E teve a Uhum. primeira negra trans, também ganhou um prêmio. Eu não estou lembrando o nome dela, não sei se você já falou. Lineker. É, Lineker. alguém me falou, olha, tem uma pessoa assim, assim, assim. Aí depois quando eu vi a voz, rapaz, Canta muito. Ela canta muito. Então, assim, é muita gente boa que precisa, assim, desse espaço, sabe? E tem espaço para todo mundo. Então, não tem que ficar com essa chatice. Ai, por que que tocou Lineker e não tocou Nana Caymmi? Procura Nana Caymmi no streaming e vai ouvir, sabe? Não dá, não cabe todo mundo numa trilha sonora de novela, não cabe todo mundo numa trilha sonora de um filme. Às vezes não cabe todo mundo numa playlist de um programa de rádio com 1 ou 2 horas de duração, mas hoje a gente acessa gratuitamente o que a gente quiser ouvir. Antigamente a gente tinha que comprar, você lembra? A gente se reunia para ouvir música, né? E você, comprei o disco novo do Ney Matogrosso. Eu comprei o disco. Vem aqui, vamos ouvir. Grava a fita para mim. A gente lançou a pirataria. verdade. Porque a gente gravava fita, se vendia fita cassete virgem, né? E ficava esperando tocar na rádio. Pô, é muito mais legal hoje em dia, você pode ouvir tudo que você quiser. Você ouve novas versões. Eu achei tão bacana o que a Anitta fez com The Girl from Rio, sabe? É uma coisa ali meio que homenageando a Garota de Ipanema, né? Bebendo ali daquela fonte. Caramba, é uma forma de jogar para o mundo de novo aquilo. Olha, Só lembra que daquilo ali? Eu sou daquele país aqui, ó, que fez sucesso com Garota de Ipanema, vou fazer agora a minha versão. Sabe, a versão de quem veio ali da favela, da comunidade, né? Não é a garota de Ipanema só da Zona Sul, mas a garota do Rio é a que está lá tomando banho lá no Piscinão de Ramos também. por que Eu não, né? acho legal isso. A gente comentou aqui, né, que a gente não pode querer segmentar demais, né? Você veja, tem 2 produtos que vieram com o nome e ao meio do caminho tiveram que desviar um pouco as ações. Por quê? Free Jazz Festival, tudo bem, a marca de cigarro, Jazz Festival. Chegou uma época que não já veio todo mundo e começou a mesclar muito. Mas ainda conseguiu se Uhum, manter. É um produto caro, né, para aquela época. Quer uhum. dizer,
Cara, ele se tornou caro porque momentos econômicos e aí trazer aquelas big bands, né? Eu cheguei Uhum. aí no AMB e peguei os grandes, né? Agora tem Uhum. aqui o produto, Rock in Rio. Chegou num ponto que ele também não tem que Que não é diversificar. só rock, Então, mas aí acho que virou uma marca, sabe? É uma marca, é um evento e não acho que vale a pena todo o trabalho de marketing que seria mudar esse nome para chamar um Pop in Rio. Tem Rock in Rio em Portugal, Sim, entendeu? Então não é nem rock, nem in Rio. É, é, é uma marca, é uma grife. Então tá tudo bem, entendeu? Você sabe quem tem essa grife, né? Quando você fala vou ao Rock in Rio, você sabe o que você vai encontrar, já tem um formato que você sabe. E aí você fica ali curioso, quem que vai vir pro Rock in Rio? Não precisa mais ser rock, né? Acho que foi um nome, talvez lá atrás, quando eles pensaram, eu acredito que eles talvez imaginaram o tamanho que isso ia tomar, né? E falaram, vamos abrir aqui um espaço para o rock. verdade. Mas acaba sendo um espaço para todo mundo. E todos esses artistas gringos, não vou dizer todos, mas a maioria deles guardam essa passagem pelo Rock in Rio, né, quando acontece aqui, como o maior show da carreira deles. Porque é difícil você, em qualquer lugar do mundo, juntar um público igual você junta no Rock in Rio ou no estádio, né? Assim, essa cultura que o brasileiro tem, né, de grandes espetáculos, em grandes espaços, e um público caloroso, participativo, né? Então, tem tanta coisa legal para a gente falar de um evento desse ser nosso, que não vale a pena a gente ficar se pegando na coisa de que, chama Rock in Rio, mas toca Ivete Sangalo. Oi, gente. Não, mas eles fizeram o trabalho de. Os mil, meu querido, os mil, do grupo JB Samba, abraço para você, Praia Grande, Jardim Real. Um beijo para você, os mil. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Mas o Rock in Rio, os organizadores souberam trabalhar bem essa marca, porque alguns anos lá atrás, Carlinhos Brown foi vaiado e o pau comeu, no bom sentido, Sim, é. né? Foi assim ou colocar um cara do axé num Rock in Rio, talvez tenha colocado até, feito uma grade até o dia errado, porque quem vinha logo depois era os heavy metal da vida. Eu lembro, eu tava nesse Rock in Rio, eu fui nesse Rock in Rio, não fui no dia do show dele, mas eu fui, né, então, eu acho que tem isso, é uma questão da organização também, saber porque quando você coloca um grupo muito metaleira, né, que nem acho que era o Metallica mesmo, que ia cantar nesse dia, então é gente que vem do Brasil inteiro, né? Às vezes de outros países, para ver aquilo lá. Então aquilo lá que está lotando. Então é uma sacanagem até com o artista de outro estilo, né? Fazer isso. Mas eu acho que tem muito dessa coisa do. Eu acho que no Brasil, o brasileiro tem essa coisa, tudo é fla-flu, entendeu? Então, se toca rock, não pode tocar samba. Se tem o candidato político A, ou eu tenho que adorar o A e odiar o B, entendeu? Tem que ser tudo sempre é muito polarizado, sabe? Então, assim, eu acho que acabou que sobrou pro Carlinhos Brown, né, ser essa barreira aí, né, esse muro, ter sofrido essa coisa lamentável, né, que é tão desrespeitosa com um artista do nível do Carlinhos Brown, gente, que tem Exato. trilha sonora em filme premiado pelo, sabe, assim, internacionalmente, como ele fez a trilha sonora, né, direção do Rio lá. Então, eu acho que o público, de maneira geral, ele às vezes tem essa. Perde a mão, sabe? Sim, Ele se sim. acha tão próximo do artista que ele acha que ele tem direito de jogar uma lata num artista que está num palco. Então, acho que falta um pouco dessa educação, sabe? É falta de educação, eu acho. Mas também Eu, depois disso sim, vieram outros que não tem nada a ver com rock, né? E veio o rock também, e tá tudo certo, porque senão você começa a achar assim, quando acabou o Rolling Stones, acabou o Beatles, acabou o rock, quando essas pessoas, esses grandes nomes forem embora. Não, né, gente? Vai renovando.
de todos esses aí, o dia que o Steve Wonder gravou, cantou, não posso esquecer agora, né? Você abusou, tirou o partido de mim, abusou. Rapaz, essa música da novela O Bofe, dos anos 70. Então. Rapaz, Então. o quê? Sabe o que eu achei interessante? Nani, um beijo pra você. Acho que não tem mais 4 minutinhos, vamos rapidinho falar aqui. Eu acho que os caras lá de fora, acho que eles dão uma estudada. Porque eu tive a oportunidade de pegar uma banda, de ir com uma banda daqui do Brasil lá. Tá certo, tudo bem, era inglês, mas não cantou, só cantou, cantei meu repertório, tá tudo certo. Aí você vê o Steve Wonder, não é a primeira vez, ele vem lá e pela segunda vez ele canta a mesma música. Não, ele cantou essa e cantou É. uma outra. Ele, a Garota de Ipanema, que eu tô com a filha dele. Quer dizer, gente, eu vou lá fazer meu repertório, mas eu vou ter que ir no Rio. Eu vou cantar isso aqui. Eu acho que é uma gentileza, sabe? É, a Beyoncé veio e quis saber aí o que tá pegando. Foi lá e colocou os caras do passinho em cima do palco. Entendeu? Então eu acho que é isso, é um artista, é o respeito, né, por aquele lugar que está recebendo ele, colocar alguma coisa que eles chegam e procuram, claro, a produção procurar saber o que está fazendo sucesso. E ele cantar isso, o Steve Wonder é de uma época que, né, tinha mais esse, não é que tinha mais, estava na esteira desse intercâmbio, né, da música brasileira com os Estados Unidos. Ele gravou com Djavan, então assim, acaba ficando amigo dessa gente e perguntando, o que é tal som, e um vai trocando, sabe? Eles vão pesquisando, eles são estudiosos da música, né? Esse para mim é um Então, diferenciado. Ele estava na Barra da Tijuca, estava lá num carro, escutou um rapaz que estava ali tocando uma gaita, e cada um que passava colocava um dinheirinho, ele parou, para o carro. Saiu, foi atrás do cara e convidou, e fez ele como convidado especial para ir ao Rock in Rio, para ver a apresentação dele. Para mim esse cara é o então, Naya Castro, minha grande amiga jornalista. Eu não sei, aqui já está dando 11h02, às vezes. acabou nosso tempo. Talvez, mas antes você pode falar um pouco desse seu novo projeto? Já pode dar um. Não tem. Falei que sempre um escritor sempre tem alguma ideia na cabeça, né? Não tem nada para ser divulgado ainda, não. Olha, sempre tem aí na manga. Não tem. Tem, mas nada para ser divulgado, nada que vale a pena Entendi. colocar o carro na frente dos bois, não. Eu sempre peço no final da nossa live, para quem chegou agora no meio do caminho da nossa live, que começou às 9 da noite, daqui meia hora vai estar no IGTV gravado lá no Instagram, então não se preocupa, você pode ver mais tarde e eu vou te mandar o link também. E as pessoas podem, se quiser, compartilhar com alguém para poder entender um pouco do momento das músicas com nossa grande amiga Inayá, jornalista e escritora. Inayá, aquela mensagem positiva para os nossos seres humanos. A mensagem positiva é: nosso tempo é hoje, nossa época é hoje. Abram os ouvidos, ouçam o novo, respeitem o antigo. E eu acho que assim, tudo que surge de novo, bebeu daquela fonte, não sejam ranzinzas. Você falou duas mulheres, várias que você escutava, né? Incrível que pareça, pela nossa amizade, toda vez que eu escuto Mercedes Sosa, eu falei, Inayá Castro. Não sei o porquê. Eu sei que você tem uma ligação. Não, eu gosto demais da Mercedes Sosa, acho que porque o meu pai era argentino, né? Então, acho que ela tinha um canto tão forte, né? Ali sim, ali você fala, né? Quando tinha uma mensagem para ser passada, precisava daquela voz, né? Tá certo. Gente, bom, estamos chegando ao fim da nossa live aqui com a Inayá Castro, uma grande jornalista. Foi um bate-papo, as perguntas vieram vindo, fomos chamando. Ela falou lá do comecinho, que ela escreveu, o mundo da música, que o pai era um grande músico, ela entrou nessa área, gostou, já cantou, fez uma apresentação, escreveu um livro falando sobre o quarteto de si, gosta muito do MPB4, que são os homens, curtiu o Rio de Janeiro, morou no Nordeste, mas está sempre aí gostando de música. Tá certo? Quero agradecer a você que estava com a gente desde o começo. Daqui a pouco a live vai estar lá gravada no IGTV. E sabe como é que é, né? Programa 10 perguntas, 2 anos, sempre assim, trazendo novos conteúdos. E hoje fomos falando de música com uma grande jornalista. Né? Obrigado mais uma vez, viu?
Obrigada a você, meu amigo. Parabéns aí pelo programa, viu? Pela sua persistência. A sua amiga Lima, né? Que tá falando que você mudou o gosto musical dela, o repertório dela, como é que foi? Manda um beijo pra A ela aí. Cássia. Manda um beijo. Pode mandar um beijo pros amigos. Cássia, tem mais gente aí. Muitos aí eu não conheço. Legal. É, Então eu tá vi bom. umas pessoas entrarem aqui que eu não enxergo, né? Tem essa parte que eu não enxergo direito, mas eu tô vendo aqui o Gerson, a Larissa mesmo. Cássia, um monte de gente. Que legal, obrigada aí, gente. Simone Santana da Baixada Santista, Roberta Arruda do RR Petiscos, a Baeta lá da Praia Grande, minha prima de Ribeirão Preto, tá todo mundo aí, muito obrigado mais uma vez e voltamos aqui daqui 15 dias com Sim. mais um conteúdo, tá bom? Esse é o programa 10 Perguntas, um beijo a todos. Obrigado, Nayara, beijo. Tchau, Tchau, tchau. obrigada a você. Beijo, tchau.